Sinais de tempos difíceis. Às vezes estamos diante de sinais e não percebemos. Hoje, em nossa devocional, Deus vai nos ministrar a respeito dos sinais que estamos passando e às vezes não nos importamos com eles. Pensamos que vamos nos esquivar e nada de ruim vai acontecer. Quando falo de sinais, lembro-me aqui do lugar onde moro, um lugar um pouco afastado da correria da cidade, uma pequena chácara, mas que posso ver muitos sinais da natureza, como por exemplo os sinais da chuva. Se caso virmos formigas cortadeiras em suas trilhas, podemos ter certeza que vai chover no outro dia. Eu também sei de onde vêm as chuvas mais fortes, tudo por conta de sinais. Daí então fico atento ao que vai acontecer. Isso não é simpatia e nem feitiçaria, é apenas observação. Se observarmos bem, Deus vai nos dando sinais para que possamos ficar precavidos dos perigos. Foi isso que ele tentou fazer com o povo de Israel, para ver se eles se arrependiam. Vamos então à nossa devocional para você entender isso um pouco melhor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Pastor Clodoaldo aqui e vamos para mais uma devocional. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: sinais de tempos difíceis. O texto bíblico está em Ezequiel, capítulo 4, os versículos 1 a 3. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Em seguida, cerque-a e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois, apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. E isso será um sinal para a nação de Israel. Irmãos e irmãs, Deus dava palavras proféticas para Ezequiel através de ilustrações e atos proféticos. Deus chegou a desenhar os sinais para que o povo entendesse a gravidade de tudo que estava acontecendo. Havia já alguns do povo de Israel no cativeiro da Babilônia. Ezequiel havia ido com eles. Muitos deles estavam pensando que todo aquele castigo iria acabar logo, iria dar em nada, que Deus iria agir em favor deles e eles estavam nutrindo aquela esperança errada, não estavam percebendo os sinais que Deus estava dando do castigo. Deus então mandou que Ezequiel fizesse uma maquete do que realmente iria acontecer com Jerusalém, da guerra e do cerco que iria acontecer e de como eles iriam ficar em uma miséria jamais vista. Para ilustrar essa miséria e esse sofrimento, olha só, o Senhor mandou que Ezequiel ficasse deitado de lado por mais de um ano, comendo pequenas frações de pão e bebendo pouca água diante de todo o povo, para dizer que tudo iria piorar muito ainda para aquela nação desobediente de Israel. Diga-se de passagem, o Senhor mandou que Ezequiel assasse esses pães em cima de fezes humanas, isso mesmo que você entendeu, para que o povo pudesse compreender que eles iriam comer o pior dessa terra. Aqueles que receberam a promessa de uma terra que iria manar leite e mel, agora iriam comer o pão que o diabo amassou. Isso foi muito difícil para Ezequiel fazer, tanto que ele pediu ao Senhor para aliviar, porque ele não queria se contaminar. O Senhor Deus deu uma pequena aliviada para o seu profeta e deixou que ele usasse fezes de vacas. Jesus, que situação, hein, irmãos? Misericórdia. Esses foram os sinais que o Senhor estava dando ao seu povo. E hoje, será que Deus tem dado sinais a nós dos perigos que temos corrido? Quantos são os sinais da natureza, sinais proféticos, males e coisas terríveis que estão acontecendo, coisas que a Bíblia já anunciou há milhares de anos, e o povo ainda se faz de besta, ainda se faz de bobo e não acredita. É assim mesmo. Como é difícil o povo acreditar nos sinais que o Senhor dá para que seu povo se converta e se volte para Ele, abandonando os seus pecados e suas vidas erradas.
Isso falamos de uma forma coletiva, enquanto povo, nação, cidade, etc. Mas e quando falamos nos sinais pessoais que o Senhor também nos mostra, para que não caiamos em erros e venhamos a desobedecê-lo e desagradá-lo? Deus usa pessoas, Deus usa a sua palavra em primeiro lugar, Deus usa essas devocionais que a gente faz aqui, ou outras que você ouve, Deus usa a natureza, Deus já usou até uma mula para alertar um homem certa vez na Bíblia. Tudo são sinais de Deus de tempos difíceis que podem estar chegando para a nossa vida ou para a nossa terra. De uma coisa sabemos, tempos difíceis sempre vão chegar, mas o Senhor quer sempre nos alertar para que estejamos atentos e não venhamos a cair nos erros e em falsas esperanças que muitos ficam apregoando. Tem um mal para vir sobre o mundo, tem um apocalipse sim para acontecer, tem um juízo final perto de se concretizar. Bem fazem aqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo e o têm como seu Salvador pessoal, pois ai daqueles que assim não se encontrarem no dia do juízo do Senhor. Tormento e muito lamento por toda a eternidade aguardam esses que não dão importância aos sinais do Senhor a respeito do fim, os sinais de dias difíceis. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abrir o coração, abrir o entendimento, para a gente poder compreender esses sinais e a gente estar atento e alerta. Vamos orar, logo depois nós vamos também colocar diante do Senhor as nossas orações, amém? Me acompanhe na oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajude, Deus, a estarmos mais atentos e alertas a todos os perigos, ó Deus, que temos passado, os sinais que o Senhor tem nos dado, dos perigos pessoais e até da nação e até do mundo, meu Pai. Os sinais estão aí para quem quer ver, Pai. Alguns fingem que não está acontecendo nada, outros acham que tudo é por acaso, mas a Tua palavra já nos orienta do princípio das dores, dos sinais do Apocalipse, dos sinais do fim. Não queremos, ó Pai, ficar neuróticos com isso, mas temos que nos atentar, até porque a qualquer momento pode ser o nosso fim, pode não ser o fim do mundo todo, mas pode ser o nosso fim e nós teremos que prestar contas diante do Senhor e ter o nosso juízo diante de Ti. Então, Pai, que os sinais que estão sendo dados, nós estejamos atentos a eles. Às vezes, Pai, sinais de pequenas coisas, de erros e situações que estamos cometendo, que o Senhor está nos dando sinais para a gente parar, para a gente não te desobedecer ou criar mais problemas ainda. Então, muito obrigado por cada sinal que o Senhor tem dado, pessoas que o Senhor tem usado, a sua palavra, as devocionais, Pai, os alertas que pessoas nos dão, que a natureza mesmo nos dá, que a gente esteja atento. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós vamos diante da presença do Senhor também agora, orarmos uns pelos outros, Pai, abençoando, ó Deus, guardando, Senhor, os mandamentos do Senhor, amando a Ti, Deus, através da palavra. Senhor Jesus, que cada um de nós, Pai, seja abençoado, as nossas famílias sejam guardadas pelo Senhor. Eu Te agradeço pela oportunidade que temos de nos unir em oração, Pai. Juntos nós somos mais fortes. A sua palavra diz que muito pode a oração de um justo, e nós estamos aqui justificados pelo sangue de Jesus, Pai. Não somos perfeitos, mas somos lavados no Teu sangue, e isso é que nos traz a justiça diante do Pai. Por isso, nós oramos e pedimos ao Senhor que abençoe e cure os enfermos, aqueles que estão, ó Pai, debilitados, aqueles que estão sem vida, ó Deus, prestes a morrer, quem sabe, e ó Deus, planos de morte estão sobre a vida do seu filho e da sua filha. Se a sua vontade for, ó Deus, o Senhor possa curar, libertar, trazer paz, trazer alegria e tirar essas dores e enfermidades do seu filho e da sua filha. Oramos contra todos os problemas e dificuldades que temos passado.
abençoamos a vida daqueles que estão trabalhando, daqueles, ó Deus, que estão lutando para conseguir, Pai, o seu pão de cada dia. Oramos pelos empresários, meu Pai. Ó Deus, às vezes não é fácil nesse mundo, nesse país, meu Pai, com tantos impostos, com tantas coisas difíceis, mas, Pai, dá graça ao teu filho, porque ele, ó Deus, através do trabalho da sua empresa, sustenta muitas famílias. Abençoe os trabalhadores, abençoa, Senhor, cada servo que tem trabalhado para o progresso da nação, para ajudar outras famílias. Abençoe os profissionais liberais, os advogados, os juízes, engenheiros, arquitetos, meu Pai, os dentistas, os médicos, que todos sejam guardados pelo Senhor, os autônomos, né, Pai, os pedreiros, os eletricistas, encanadores, todos da construção civil, todos os prestadores de serviço, os mecânicos, Pai, como tem pessoas que nos ajudam, nós abençoamos essas pessoas, Pai. Oh Deus, aqueles que dirigem os ônibus, Senhor, aqueles, ó Deus, que dirigem os aplicativos para nos ajudar, muito obrigado pela vida de cada um deles, que todos sejam guardados pelo Senhor, aqueles que comunicam as verdades do Senhor, Pai, a igreja, os servos do Senhor, os pastores, os missionários, os líderes religiosos que estão preocupados com a vida espiritual das pessoas. Ó Senhor, abençoe, ajuda-os em cada luta, em cada batalha que eles têm passado. Oramos, abençoamos o nosso dia, abençoamos a nossa casa, a nossa família, ó Deus, o cônjuge, os filhos, ó Deus, toda a família seja guardada e abençoada pelo Senhor. Assim é a nossa oração, pedindo ao Senhor pelas nossas causas impossíveis, que os gigantes caiam por terra, as muralhas sejam destruídas, os montes se arredem para o mar, para que, ó Deus, a tua graça seja sobre a nossa vida. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Meus irmãos e irmãs, por favor, compartilhe essa palavra com os seus amigos e familiares. Faça essa missão de divulgar a bendita palavra de Deus, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui. Amanhã, se Deus permitir, às 6 horas da manhã, estamos juntos de novo, aprendendo da palavra e orando ao Senhor nosso Deus. Um grande abraço para você e para a sua família. Tenham todos vocês um lindo e maravilhoso dia. Eu desejo a vocês a paz do Senhor Jesus.